O que seriam dos heróis sem os seus grandes vilões, não é mesmo? E com certeza os X-Men têm uma galeria muito vasta deles, alguns extremamente poderosos e que já foram adaptados em live action, e nesse vídeo eu vou ranquear os 10 vilões mais poderosos dos X-Men. Apresentados nos filmes, temos desde robôs assassinos até entidades cósmicas, então se ajeita aí e vem comigo. Ophélia Sarkisian, mais conhecida como Madame Hydra, mas especificamente em Wolverine Imortal, conhecida como Víbora. Aqui, a personagem foi adaptada sendo uma mutante, com poderes similares aos de uma cobra. Sua língua tinha um formato e tamanho característico das de serpentes, e com ela, a Víbora era capaz de envenenar suas vítimas com um simples toque. O veneno dela se mostrou extremamente letal. Quem fosse pego por ele já era. E a víbora também podia lançar seu veneno através do seu hálito. Eu trabalho pra casa dos Zias. E também esguichando, como algumas cobras também fazem no mundo real. Ou ela também poderia banhar alguma lâmina com seu veneno e injetá-lo diretamente em seus inimigos. Uma coisa legal é que ela podia dosar o seu veneno, tanto deixando ele forte para matar as vítimas de uma vez, como também deixando ele mais fraco para apenas desmaiar os seus alvos. A víbora também podia absorver de volta o veneno que ela tivesse usado em alguém, o salvando da morte certa. E como era de se esperar, com toda essa afinidade com venenos, ela também era imune a praticamente qualquer um. É claro que ajuda a ser geneticamente imune a todos os venenos conhecidos pelo homem. Outros poderes que ela também possuía eram garras retráteis extremamente afiadas e um fator de cura bem considerável. A víbora toma uma flechada bem no coração, cai de vários metros e ainda assim, depois de um tempinho, ela consegue retornar para a luta. Só que aparentemente esse fator de cura vem junto com uma característica das cobras, que é a de trocar de pele. E pelo jeito o cabelo infelizmente tem que ir junto também. E além de tudo isso, a víbora ainda apresentou uma bela habilidade de combate, dando bastante trabalho pro Wolverine e pra Yukio também. Sem dúvidas, uma vilã com poder muito apelão. Se for acertado pelo veneno dela, sem nenhum tipo de defesa, é fim de jogo. E ela só acabou sendo derrotada por um ataque bem criativo da Yukio. Faleceu. Eu acho que finalmente entendo você. Logan. O principal adversário do Wolverine em seu filme Logan era de certa forma ele mesmo. O X-24 era um clone do Wolverine em seu auge, com todo o seu pacote de poderes, como um fator de cura absurdo, uma grande vitalidade mesmo com ferimentos graves, De que inferno você veio? e é claro, esqueleto e garras de adamantium. Mas o que é isso? A única coisa que aparentemente o X-24 não tinha era uma consciência de fato. Ele agia exatamente como um animal, lutando na pura selvageria. Ele apenas seguia ordens do Dr. Zender Rice, o qual foi seu criador, então havia ali um senso de lealdade. Mas de resto, o X-24 trucidava sem dó. E como o Wolverine não estava nos seus melhores dias, já meio velho e com o fator de cura falhando, infelizmente ele não tinha a menor chance. O X-24 era muito mais forte, rápido e resistente do que o Wolverine, e tudo isso, somado ao seu puro instinto brutal, o resultado foi um massacre. O X-24 era uma máquina de matar, mas assim como os poderes, ele também compartilhava de uma mesma fraqueza do Wolverine. Faleceu.
Ichiro Yashida, também conhecido como Samurai de Prata. Ele foi um soldado japonês que serviu na Segunda Guerra Mundial e que foi salvo da explosão de uma bomba atômica pelo Wolverine. Após isso, o Yashida nutriu uma admiração e gratidão pelo Wolverine, só que mais do que isso, foi a admiração pelos poderes dele, que o concediam basicamente a imortalidade. Então, quando o Yashida envelheceu e estava à beira da morte, ele chamou o Wolverine para supostamente se despedir, mas na verdade ele queria mesmo era pegar os poderes do Logan para conseguir se salvar. Mas como o Wolverine se recusou a entregar seu poder de boa vontade, bom, hora de virar vilão. Após muita luta e perseguição, os subordinados do Yashida conseguiram capturar o Logan e levá-lo até sua base/laboratório. E lá, o Wolverine viu o que teria de enfrentar. Ih, rapaz. Simplesmente um robô samurai de uns 3 metros de altura e ainda inteiramente feito de adamantium, o mesmo material das garras do Wolverine, mas o Samurai de Prata ainda conseguia ser superior, já que ele possuía 2 espadas também de adamantium, que tinham a capacidade de elevar muito a sua temperatura, deixando as suas lâminas incandescentes. E aí, tchau tchau garras. Mesmo sendo muito grande e pesado, o Samurai de Prata ainda se mostrou muito rápido e ágil, além de muito forte e resistente. Basicamente, ele era indestrutível graças ao adamantium. E para vencer adamantium, só adamantium incandescente, que o Logan faz uso ao roubar a espada do vilão. Ei! Xará! E com isso, no final da luta, o Logan descobre que é o Yashida no interior do Samurai de Prata. Logan-san, não fique tão chocado. E, utilizando seu traje, ele inicia o processo de transferência dos poderes do Wolverine, e de fato estava dando certo. O Yashida estava ficando mais jovem e o Logan mais morto. Nessas condições, o Samurai de Prata só foi derrotado porque foi pego desprevenido pela Mariko. O meu avô já morreu. Desse modo, a transferência de poderes foi interrompida e o Samurai de Prata foi finalizado pelo Wolverine. Queria que eu viesse dizer adeus? Sayonara. Faleceu. Como chamam você? Fanático. Não imagino por quê. Ken Marco, mais conhecido como Juggernaut ou Fanático. Nas HQs, ele tem seus poderes vindos da joia de Sitorak, um rubi que concede ao portador super força de nível absurdo, invulnerabilidade, ou seja, praticamente nada é capaz de feri-lo, e uma energia, digamos, infinita, logo ele não se cansa, então basicamente ele é imparável, mas nos live actions ele foi adaptado como um mutante, então todos os seus poderes vinham do seu gene X. Provavelmente fizeram isso para simplificar um pouco, acho que não quiseram enfiar magia no universo dos filmes, mas enfim. O Fanático foi apresentado primeiramente em X-Men o Confronto Final, quando o Magneto o recruta para o seu time. E sim, essa versão o pessoal não curte muito por ser bem aquém do visual dos quadrinhos, mas ele ainda apresentou um nível de força muito bom, conseguindo espancar o Wolverine sem muita dificuldade, fazendo o que queria com ele. E quando o Fanático começava a correr, sai de perto. Aí sim, ele virava um rolo compressor, atropelando tudo que tivesse pela frente. Várias paredes não eram nada pra ele. Do mesmo modo que ficar preso no chão não queria dizer nada. Afinal... Sou um fanático, sua idiota! O Fanático é vulnerável a ataques telepáticos, mas é pra isso que ele tem esse capacete. Deixa o meu rosto bonito. Além disso, serve para proteger de ataques mentais, só que não protege contra paredes, porque ele acabou sendo derrotado por ter seus poderes desativados pelo sanguessuga. Mas em Deadpool 2 tivemos uma adaptação do Fanático que aí sim os fãs curtiram.
um fanático gigantesco e extremamente brutal. O cara partiu Deadpool no meio e demonstrou ser invulnerável à maioria dos ataques. Tiros não surtiam efeito, esse escudo de energia do Cable não foi páreo. O Deadpool com as suas katanas também foi derrotado. E a Dominó, bom, meio que ela se livrou de morrer na base da sorte, que na verdade é o poder dela, então tá valendo. A única coisa que surtia efeito contra o fanático era essa arma de onda de choque do Cable. Essa arma é o máximo. E o único que conseguiu sustentar uma luta contra ele foi o Colossus, chegando a fazer bonito, mesmo contra um adversário bem mais poderoso que ele. Mas no geral mesmo, o fanático era muito superior. O poder do Colossus só permitiu que ele resistisse mais tempo apanhando sem morrer. Mas o fanático não era imbatível. Com a ajudinha da Yukio e da Mega Sônico, o Colossus derrotou o fanático usando uma tática bem inusitada. É assim que fazemos na mãe Rússia. Em X-Men Origins Wolverine, o excelentíssimo William Stryker tinha como objetivo a criação da arma perfeita, e para isso ele comandava uma ilha que servia como prisão / laboratório secreto de mutantes. O Stryker capturou diversos deles com o objetivo de usar os DNAs para replicar seus poderes e adicioná-los ao seu novo soldado, a Arma 11, mas também conhecido como Deadpool. O visual é horroroso, mas fazer o que, né? Esse aí era o Wade Wilson, que fazia parte da antiga equipe de mutantes, e já naquela época ele se mostrava extremamente habilidoso. O único problema era ser um tagarela. Se você não falasse tanto, Wade, seria o soldado perfeito. E de fato, quando o Stryker transforma o Wade na Arma 11, ele dá um jeito de fechar sua boca. Acho que enfim Stryker conseguiu calar sua boca. Mas além disso, ele também passou pelo procedimento de injeção de adamantium no esqueleto, tendo resistido ao processo graças ao DNA do Wolverine. E com isso, o Deadpool também adquiriu a capacidade de projetar garras, só que as dele eram uma só em cada mão e eram mais compridas, lembrando espadas. Mas para completar o pacote do DNA do Wolverine, também veio o fator de cura. Aqui, o Wade virou de fato uma arma, já que ele não tinha consciência própria, sendo controlado totalmente pelos comandos do Stryker. E mesmo sendo horroroso, ainda assim ele se mostrou um adversário formidável. A habilidade de luta dele era muito superior à do Wolverine. E, como eu disse, o Stryker usou outros DNAs de mutantes na Arma 11, então hora de mostrar mais um superpoder. Simplesmente o poder de teletransporte, deixando Deadpool ainda mais apelão. Já era difícil acertar ele antes, agora então esquece. Nem mesmo Wolverine e o Dente de Sabre lutando juntos tinham chance. E só pra apelar, que tal mais um superpoder? As rajadas ópticas do Ciclope. A situação tava bem feia, mas esse novo poder também foi a ruína do Deadpool, porque ao acertar as garras do Wolverine, elas não só tancam a rajada, como também são aquecidas, as deixando incandescentes. E Adamantium incandescente, como já vimos, vence esqueleto de Adamantium. E assim, o Deadpool foi decapitado, mas o fator de cura dele ainda conseguiu salvar. Na cena pós-créditos, é revelado que ele ainda saiu vivo depois dessa. Assim, não sei o quanto isso deve ser levado a sério, porque nunca mais vimos esse personagem, mas a cena tá aí, né?
Sebastian Shaw inicialmente foi um cientista alemão durante a Segunda Guerra Mundial, e o seu ramo de pesquisa e principal interesse era o da genética, porque já ali ele sabia que o segredo para o futuro estava nos genes. Então, quando ele viu o jovem Magneto arrancando um portão de ferro com seus poderes, meio que chamou a atenção dele. O Shaw queria ver o Magneto usando seus poderes mais uma vez, e para isso ele fez uma das maiores atrocidades dos filmes de super-heróis. O Shaw mandou o jovem Magneto mexer uma simples moeda, mas como ele não estava conseguindo, o Shaw ameaçou matar a mãe dele. Wenn du die Münze nicht bewegst, schieße ich. Aonde que botar mais pressão ajudaria, eu não sei. O desgraçado fez isso, mas avançando para 1962, o Shaw era o dono do Clube do Inferno, uma boate / sociedade secreta comandada por ele e por seus aliados mutantes, Azazel, Maré Selvagem e Emma Frost, e o objetivo do Shaw era forçar uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, para que tanto as nações se destruíssem como levassem o mundo humano inteiro junto. O Shaw queria um planeta povoado apenas por mutantes, e com ele no comando, é claro. Presidente Shaw! Presidente Shaw! E o cara era extremamente poderoso, ele tinha a capacidade bem peculiar de absorver energia cinética, o que quer dizer que qualquer ataque feito contra ele não funciona, porque ele pode simplesmente absorver todo tipo de energia, sejam socos, tiros ou até mesmo explosões. Essa absorção de energia era o que mantinha o Shaw jovem, só que mais legal ainda era outra coisa que ele podia fazer com a energia que ele absorvia. O cara podia usar a energia acumulada para realizar ataques contra seus inimigos, ou mesmo fortalecer suas próprias capacidades físicas, deixando ele extremamente forte. Detalhe que o cara podia até mesmo absorver a energia de um reator nuclear, então o Shaw poderia virar uma bomba atômica ambulante. Doideira! Esse poder de absorver energia dava ao Shaw praticamente invulnerabilidade a qualquer coisa, nem mesmo um ataque do Destrutor foi capaz de atingir o cara. Protegendo seus amigos mutantes! Mas desperdício não era com o Shaw, então bye bye Darwin. A única fraqueza do Shaw era ataques telepáticos, e para isso ele tinha a Emma para proteger ele, mas o Shaw também conseguiu um capacete que bloqueava o poder de qualquer telepata que tentasse o atacar, e aí sim ele ficou imbatível. Porém, esse poder todo deixou ele confiante demais e o Shaw acabou abaixando a guarda. Agora, Charles! Desse modo, o Charles conseguiu invadir a mente dele, o paralisar e neutralizar seu poder. Então, chegou a hora da vingança do Magneto. Faleceu. E, por falar no homem... Eric Magnus Lencher, mais conhecido como Magneto, sem dúvidas um dos, se não o maior vilão dos X-Men, e também um dos mais poderosos, já que ele tem a patente de mutante nível ômega, sendo conhecido como o mestre do magnetismo. A sua origem vem lá da Segunda Guerra Mundial, quando ele era apenas um prisioneiro nos campos de concentração, lugar esse onde ele despertou seus poderes. E meio que crescer de uma forma tão traumática moldou a forma de viver e de pensar do Magneto. Assim como seu povo foi perseguido só por ser diferente, ele sabia que certamente toda a raça mutante também seria perseguida e exterminada pelos humanos em algum momento. Então ele se tornou um ativista / terrorista mutante, que não acreditava de jeito nenhum na convivência pacífica com os humanos. E de certa forma, ele estava certo. Os humanos sempre bolaram meios de exterminar os mutantes, mas o Magneto
erra em lutar pelo seu povo, se tornando igualzinho aos seus opressores, se julgando superior e oprimindo os mais fracos. O futuro da nossa espécie começa agora. No primeiro filme dos X-Men, o plano dele era transformar todos os seres humanos em mutantes, mas os X-Men conseguiram impedir. Resumindo esse incidente, o Magneto ia fazer uma eugenia para só restar uma suposta raça superior. E em X-Men 2, o plano dele era ainda pior. Ele até impede o Stryker de usar o Xavier com o cérebro para exterminar todos os mutantes do mundo. Mas na verdade, a intenção dele com isso era também fazer uso dos poderes do Xavier, mas para exterminar toda a raça humana. Houve uma mudança nos planos. Agora encontre eles, concentre e encontre todos eles, os humanos. Ou seja, o Magneto fazendo um genocídio de um povo que ele julgava inferior. E em X-Men 3, o objetivo dele era matar o mutante sanguessuga, porque a humanidade tinha desenvolvido uma cura mutante a partir dos poderes dele de desativar o Gene X, e de certa forma faz sentido ele se posicionar contra isso, mas matar uma criança e ainda sendo uma mutante, supostamente a raça que o Magneto protege, aí completou a trinca da hipocrisia. Mas falando um pouco de seus poderes, alguns feitos de força do mestre do magnetismo que valem ser citados são ele ter conseguido arrancar a ponte Golden Gate inteira do chão, ter parado vários mísseis em pleno ar, e ainda jogar de volta em quem tinha lançado, ter conseguido puxar um submarino nuclear do fundo do oceano, e como Cavaleiro do Apocalipse, ele conseguiu ter poder suficiente para bagunçar todo o campo magnético da Terra, causando caos no planeta inteiro, ameaçando destruir tudo que a humanidade já construiu. Simplesmente absurdo o nível do Magneto. Ele faz por merecer ser um dos maiores adversários dos X-Men, mas infelizmente ele não entrou no top 3. O próximo tem um feito que ele não tem. Contemplem. O mundo nunca mais será o mesmo. Esses aqui também são um dos inimigos mais clássicos dos mutantes. Basicamente, as sentinelas são robôs gigantes programados para caçar e capturar ou eliminar mutantes, e vimos a sua origem em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Elas foram criação de Bolivar Trask, que temia pelo extermínio da humanidade pela sua versão superior, os mutantes. E a princípio, em seu projeto inicial, elas eram bem básicas. Eram robôs gigantes que tinham a capacidade de identificar quem era o portador do Gene X e desse modo partir para o enfrentamento. E para isso, elas já tinham a capacidade de voo e também tinham metralhadoras acopladas em seus braços. Mesmo sendo o projeto inicial, elas já seriam um problema gigante para a maioria dos mutantes, mas nada que o tempo e vários upgrades não pudessem deixar elas ainda mais mortais. No futuro, podemos ver que a tecnologia das sentinelas escalonou demais, a força delas aumentou muito e a sua resistência ainda mais. Praticamente qualquer ataque que os mutantes fizessem contra elas era inútil. Elas também eram capazes de moldar seus braços, os transformando em verdadeiras lanças. Um abraço para Blink e para Tempestade. E se não bastasse todos esses atributos, as Sentinelas do Futuro também possuíam a capacidade de replicar as habilidades mutantes através do toque. E meio que armazenar os poderes em sua memória, para serem usados em momentos oportunos.
Derrotar uma sentinela dessa era um trabalho absurdo, mas também completamente inútil. A grande vantagem das sentinelas era, na verdade, a sua quantidade. Por mais que conseguissem derrotar algumas, ainda teria uma legião com centenas, talvez milhares delas a caminho. Essa era uma guerra perdida para os mutantes. As sentinelas, de fato, foram um inimigo que conseguiu derrotar os X-Men. Mas, porém, contudo, todavia, como Wolverine foi para o passado e o desenrolar dos acontecimentos evitou que a Mística cometesse um assassinato, o projeto das sentinelas foi engavetado e então os dias desse futuro foram esquecidos. O grande Ensabanur, mais conhecido como Apocalipse. No universo dos filmes, ele foi o primeiro mutante da humanidade, tendo nascido pouco antes de 3600 a.C., sendo natural do Antigo Egito, e mesmo muito jovem, ele já apresentava um poder absurdo. Com a sua telecinese e sem muito esforço, ele conseguia construir pirâmides gigantescas. E graças a esse poder, o Apocalipse era cultuado como se fosse um deus. Porém, mesmo sendo tão poderoso, ele não era imortal. O tempo ainda o afetava e a morte chegaria para ele também. Só que o Apocalipse deu um jeitinho nisso. Ele conseguia fazer uma espécie de ritual, onde a sua consciência e essência eram transferidos para um novo hospedeiro. E também o poder desse novo hospedeiro era assimilado pelo Apocalipse. Ele fez esse processo diversas vezes, acumulando vários poderes ao longo do tempo. E a última vez que ele completou o ritual foi com um mutante que tinha um fator de cura absurdo. Porém, o Apocalipse foi vítima de uma traição e acabou sendo soterrado. Mas como o ritual foi completado, agora com um corpo novo e com poderes de cura, o Apocalipse conseguiu sobreviver por milhares de anos, até que em 1983 ele desperta e já nos mostra outro poder, o de teletransporte. O Apocalipse também mostra que tem a capacidade de manipular a matéria à sua vontade, como transformando parte de uma parede em poeira e eliminando 3 cidadãos. E deixando o outro preso na própria parede, ou então esfarelando a arma do Caliban. E quebrando a escala completamente, ele cria uma pirâmide gigantesca usando toda a matéria que tivesse disponível por ali. Prédios, carros, tudo foi se esfarelando e sendo transformado. O Apocalipse também conseguiu adquirir conhecimento sobre a humanidade e aprender seus dialetos apenas tocando numa televisão, meio que se conectando a toda a rede de comunicação do planeta. E foi aí que, assim como o Ultron, o Apocalipse decidiu que a humanidade deveria chegar ao fim. E para isso, ele começou a recrutar seus 4 cavaleiros, Tempestade, Psylocke, Anjo e Magneto. E como um presente, o Apocalipse também ampliou os poderes mutantes deles. O mais evidente, sem dúvidas, foi o Anjo, que agora tinha asas feitas de metal capazes de disparar suas penas. E num momento bem tenso em que o professor estava se comunicando mentalmente com o Magneto, o Apocalipse não só conseguiu sentir, como também invadiu a mente do Xavier, que estava conectada ao cérebro, e aí o vilão conseguiu se conectar com todos os operadores de ogivas nucleares e fez com que todas elas fossem acionadas.
Parecia que ele ia fazer um extermínio nuclear por todo o mundo, mas felizmente ele só jogou todas elas no espaço. Só que o poder do Charles fez com que o Apocalipse ficasse bastante interessado em assumir o seu corpo. Ele até tentou fazer o ritual, mas os X-Men o impediram, e foi muito legal de ver todos eles tentando enfrentá-lo, mas sem conseguir ser realmente efetivos. O Mercúrio, com a sua hipervelocidade, conseguiu acertar alguns golpes, mas incrivelmente o Apocalipse conseguiu acompanhar a velocidade insana dele. O Xavier tentou atacar mentalmente, e de início ele também conseguiu acertar alguns golpes, afinal ele estava na sua especialidade, mas no fim ele também acabou sendo subjugado. O maior telepata do mundo sendo completamente humilhado. Praticamente ele era só um brinquedo nas mãos do vilão. E detalhe, que o Apocalipse fez tudo isso enquanto se defendia dos ataques dos X-Men com um campo de força. O Magneto estava jogando tudo que podia nele, o Ciclope usando suas rajadas, o Fera atacando de surpresa, mas era inútil. A gama de poderes do Apocalipse e a sua maestria em usar todos eles era absurda. Virtualmente ele era invencível. Mas, porém, contudo, todavia, ele não contava que na equipe do Xavier tinha alguém com uma força superior à dele. E bota superior nisso. Com a Jean liberando só um pouquinho dos seus poderes, nem chegou a ter luta. O Apocalipse foi pulverizado sem chance de revidar, e assim seu reinado chegou ao fim. Faleceu. Jean Grey é uma mutante extremamente poderosa de nível ômega, com poderes de telepatia e telecinese, mas quem dera fosse só isso, né? Infelizmente, uma hora ou outra, ela também tem que lidar com a Fênix, uma entidade cósmica de poder absurdo, que possui uma forte ligação com a Jean, seja com a entidade estando junto dela desde o seu nascimento, ou com a Jean indo para o espaço para ser possuída pela Fênix. Em ambos os casos, a entidade cósmica acaba ampliando muito todas as capacidades dela, como força e resistência, e também seus poderes mutantes, deixando a sua telepatia ainda mais poderosa, e podendo realizar explosões de telecinese. No caso da Jean Grey e da Sophie Turner, a Força Fênix concedeu seu poder para que ela conseguisse derrotar o Apocalipse, e também deu capacidade para que ela sobrevivesse ao vácuo do espaço. E a Jean da Funke Janssen conseguiu fazer uso da Força Fênix em vários momentos, como ajudando a destruir um míssil que estava prestes a atingir o X-Jato, deu poder para Jean superar as rajadas do Ciclope, fez com que ela conseguisse desviar a enxurrada de água de uma represa, salvando assim os seus companheiros. E também conseguiu trazer a Jean de volta dos mortos, mas nem tudo são flores. A Força Fênix facilmente assume o controle do seu hospedeiro, e meio que vai para o lado sombrio da força, se tornando a Fênix Negra. E aí a coisa fica complicada, seja amigo, seja inimigo, a Jean não consegue mais raciocinar direito, e isso geralmente acaba em morte. A aliada se torna inimiga, e que inimiga, diga-se de passagem. A Fênix Negra é praticamente imbatível, mesmo todos os X-Men agindo juntos, não tem a mínima chance contra ela. O Mercúrio, com a sua velocidade absurda, não conseguiu nem encostar na Jean. A percepção e velocidade de reação da Fênix Negra eram ainda mais rápidos, e a sua telecinese ficou tão poderosa a ponto de superar os poderes do Magneto. O
O poder da Jean com a Fênix Negra escalona tanto a ponto dela conseguir desintegrar seus oponentes instantaneamente. Tanto a Fênix Negra da Sophie como a da Funka conseguiam fazer isso, mas o momento mais memorável da Fênix Negra da Funka foi quando ela conseguiu superar o Charles Xavier nos poderes mentais. Essa é uma batalha que a gente não vê, mas sente o embate dos telepatas. E o Charles até tentou, mas foi subjugado e acabou sendo completamente desintegrado. O poder destrutivo da Fênix Negra é tanto que ela é um perigo para qualquer coisa que estiver perto dela. Tudo que seu poder toca pode ser desintegrado na hora. E para atacá-la já vimos que é quase impossível, mas se conseguir, ela ainda possui invulnerabilidade e regeneração. Desse modo, vencer a Jean Fênix Negra é praticamente impossível. O único jeito que vimos foi fazendo a Jean assumir o controle por um breve momento e aí a finalizar. Ou com a Jean conseguindo assumir o controle da Força Fênix, voltando a se tornar uma aliada, mas mesmo assim é um poder perigoso demais, então desse modo o fim também é com a Jean se sacrificando. Como não tem jeito de vencê-la, a não ser com ela própria se autoderrotando, a Fênix Negra fica aqui no primeiro lugar. Mas ainda tem alguém bem especial como bônus. Acontece que eu posso te levar pra casa. Que bom. Mas eu não quero. Isso não é bom. Ai. Cassandra Nova, a irmã gêmea de Charles Xavier. A careca não esconde. Ela era a chefona do vazio, o lixão do multiverso, onde variantes e universos inteiros acabam parando após serem podados pela AVT. Ela, no caso, foi podada antes de aprender a andar, porque para a AVT ela era uma ameaça grande demais para existir. E baseado em que a AVT fez isso? Só porque ela era uma psicopata que tentou estrangular o Xavier com seu cordão umbilical. Somado isso ao fato dela ter um poder gigantesco como mutante de nível ômega. Pois é, na mesma proporção que é doida, ela também é poderosa. A Cassandra demonstrou um poder de telecinese absurdo. Sem fazer força, ela pode humilhar completamente seus inimigos, com um simples gesto de mão e uma cara de deboche. Numa tacada só, ela arrancou o couro do Tocha Humana. Ou mesmo com um estalar de dedos, ela jogou o Deadpool e o Wolverine pra casa do chapéu. Mas e se a Cassandra fosse pega de surpresa? Meu amigo aqui é sinistro! Mesmo assim, é inútil. Ela também possui um fator de cura insano, tornando ela supostamente invulnerável a qualquer ataque. E como irmãzinha do Charles Xavier, ela também possui a capacidade de invadir a mente das pessoas. Só que ela não consegue fazer isso à distância. A Cassandra precisa literalmente enfiar os dedos na cabeça do cidadão. E com isso ela pode acessar lembranças, como traumas, fazendo seu inimigo ter que revivê-los, ou mesmo alterar as suas memórias. Você nunca fará a diferença. Ela nunca disse isso. Não, mas pensou com certeza. Aliás, uma dúvida. Nessa cena aqui, a Cassandra usou teletransporte? Uma hora ela estava a metros do Deadpool e de repente surgiu atrás dele, do mesmo modo que ela faz com Paradox. Eu literalmente não tenho... Se veio atrás do rei, é melhor matar o rei. E aí, a Cassandra tem teletransporte? O que vocês acham?
E a Cassandra também tem habilidades na área da magia. Nas palavras dela, um mágico amador, supostamente se referindo ao Doutor Estranho, foi morto por ela. E com ele, a Cassandra achou um anel de acesso turbinado pelas joias do tempo e da realidade. E ela dominou o uso dele, conseguindo teoricamente acessar qualquer lugar do multiverso. Paradox. A única fraqueza da Cassandra era o caso de ter seus poderes bloqueados, usando algum capacete especial, como o do Magneto ou o do Fanático, que foi o que o Deadpool e o Wolverine conseguiram, e assim ela perdeu a telecinese e se tornou vulnerável a ataques, mas sem isso, beira o impossível derrotar ela. O poder da Cassandra era tanto que, usando o rasgador temporal, ela podia destruir o multiverso inteiro. Doideira! O plano dela era que só o vazio restasse, para que ela pudesse reinar absoluta, e a Cassandra quase conseguiu. O Deadpool e o Wolverine só conseguiram derrotá-la porque causaram um curto-circuito de matéria com antimatéria, destruindo o rasgador temporal enquanto a Cassandra fazia uso dele. Mas se não fosse isso, todo o multiverso Marvel teria acabado. Por isso, eu diria que a Cassandra, teoricamente, é uma ameaça maior que a Fênix Negra. Afinal, a AVT podou a Cassandra por medo do poder dela, e não a Fênix. Além da ameaça da Cassandra ser multiversal. Então, pra mim, ela foi a maior ameaça até hoje nos filmes dos X-Men. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Diz aí qual o seu vilão favorito dos X-Men. O meu é o Magneto, mas a Cassandra nova em Deadpool e Wolverine foi uma surpresa e tanto. Vou matar vocês na hora! Por que você é assim? Eu queria saber. Dito isso, eu acho que nos vemos na próxima. Fiquem com Deus e tchau!